Bom, a gente volta a falar agora também sobre um outro assunto, o torcedor do Flamengo, né, que tem prisão decretada, olha só, após assédio a repórter no Maracanã. Quem vai contar melhor essa história pra gente é o Matheus Coelzer. Matheus, conta pra gente como foi, você acompanhou esse movimento aí, conta como foi. Pois é, Cláudia, a história é triste, né? Mais uma vez, uma repórter mulher tentando fazer seu trabalho e foi impedida. Eu falo da repórter Jéssica Dias, da ESPN, que ela estava trabalhando no jogo de ontem, no Maracanã, no jogo do Flamengo, isso na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Ela estava do lado de fora, mostrando toda aquela movimentação antes do jogo, quando um torcedor acabou dando um beijo no rosto dela. Rapidamente, essa imagem voltou para o estúdio da emissora e obviamente que o Flamengo foi às redes sociais condenar essa ação. Inclusive, a gente tem o posicionamento feito pelo Flamengo numa rede social, no Ilustra, em que ele fala no Twitter o seguinte: o clube de regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor com a jornalista Jéssica Dias durante a reportagem antes da partida desta noite. Reforça dizendo: é lamentável que atos como este, que não representam o Flamengo, ainda aconteçam. Isso não foi a primeira vez que aconteceu em jogos aqui no Rio de Janeiro e diversas medidas foram tomadas. Depois desse caso, Cláudia, os advogados do Flamengo acompanharam também a jornalista. Ele vai passar por uma audiência de custódia e, se for mantida essa prisão preventiva, ele deve ser encaminhado nos próximos dias para um presídio aqui da capital fluminense. Por nota, a emissora também da jornalista falou que repudia esse tipo de ação e que vai lutar para que os direitos da jornalista possam, de fato, serem concedidos de forma mais rápida possível. Teve uma grande repercussão esse fato aqui no Rio de Janeiro e a gente presta também a solidariedade à jornalista que estava cumprindo aí seu papel antes do jogo e, lamentavelmente, aconteceu esse fato. O nome do torcedor, por enquanto, ainda não foi divulgado. Cláudia. Matheus, o trabalho de repórteres, jornalistas não anda nada fácil pelas ruas ultimamente, né? Você que acompanha, que está na rua todo dia, sabe bem disso, né? Bom, Matheus... Exatamente, né, Cláudia? Ainda mais nesse momento em que... Pode falar. Não, ainda mais nesse momento, a gente aproveita para falar nesse momento de corrida eleitoral, a gente que está nas ruas, em grandes centros, não só aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê a dificuldade, muitas vezes também o cerceamento que a gente enfrenta por parte de pessoas que não compreendem, né, o nosso trabalho de trazer a informação para o nosso público, e isso também não é uma questão só no momento de corrida eleitoral, é uma questão, uma discussão muito ampla, que eu acho que vale sempre a gente ressaltar e para quem também nos acompanha poder entender, né, que independente a questão de partido, a gente está nas ruas para levar a informação. Nesse caso mais específico, né, a gente presta solidariedade no sentido de uma mulher que muitas vezes ainda tem uma questão envolvendo um certo preconceito, principalmente na área esportiva, e a gente tem que repudiar uma ação como essa. Ela estava fazendo o trabalho dela e não houve um consentimento ali para que esse cidadão, esse torcedor pudesse ter de fato feito essa atitude, ter dado o beijo no rosto dela. Então, acho que é importante essa investigação, esse rigor na investigação, sobretudo nesse caso, e para que também haja a liberdade, para que nós possamos todos os dias nas ruas exercer o nosso trabalho de forma livre, sem precisar passar, né, por nenhum percalço nesses dias aí tão difícil de trazer informação, Cláudia. Matheus, e esse homem aí, ele passou por uma audiência de custódia e a prisão preventiva foi decretada já, né? Foi decretada. A Secretaria de Assistência Penitenciária, ela acompanhou toda essa situação muito rapidamente depois que esse fato aconteceu. Obviamente, a repórter estava ao vivo, voltou para o estúdio. Hoje, quando a gente fala nessa questão da mediatização, muito rápido, tudo se prolifera na internet. Inclusive, os próprios torcedores do Flamengo repudiaram essa ação. E rapidamente também os advogados contiveram esse torcedor do Flamengo e agora, então, querem fazer o possível para que, de fato, possa ter um rigor e uma agilidade nessa investigação. Essa audiência de custódia vai ser o fator preponderante para que, de fato, ele possa
ter essa prisão, então, decretada e ser encaminhado para o presídio. Obviamente que nesses casos pode também haver no teor jurídico, do ponto de vista jurídico, a possibilidade do advogado desse torcedor tentar recorrer, entrar com habeas corpus ou também fazer o pagamento, né, para que possa ser liberto. Mas até o momento a informação que foi repassada, inclusive pelo acompanhamento do Clube do Flamengo, é que de fato a prisão preventiva dele segue decretada. É o Marcelo Benevides Silva, que foi acusado de importunação sexual, né? Bom, Matheus, desejo um bom trabalho para você. Espero que seu trabalho seja respeitado, o trabalho dos jornalistas, que é muito importante. Então, a gente, para continuar levando para o público as informações, que as pessoas respeitem, né? É um trabalho bem sério. Obrigada, Matheus. Um bom dia para você.